Bom, então vamos dar início, né, pessoal, à nossa reunião de hoje, nossa segunda aula aí do cursinho de atualização para os nossos colegas aí, profissionais, né, da área de trânsito, instrutores. Esse curso, então, baseado no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, na resolução 789 também, de 2020, que regulamenta o processo de ensino-aprendizagem, né, de direção veicular, que a gente, inclusive, vai falar sobre isso na aula de hoje. Também no manual de sinalização viária e no manual de fiscalização viária também. Vamos, então, dando início, enquanto o pessoal vai se acomodando aí, né, eu até coloquei aqui já de cara os objetivos, né, do nosso curso. Na última aula nós começamos com o cronograma, né, identificando ali o que a gente vai ver em cada aula, mas hoje eu gostaria de iniciar então com os objetivos. Todo mundo me escuta bem aí? Se alguém tiver com algum probleminha de áudio, vídeo, pode colocar aí também, né, pelo chat. Se não conseguir se comunicar, tem o bate-papo ali. Pode ficar à vontade para abrir a câmera ou deixar desligada, né? Não é obrigatório. Vocês podem ir fazendo outras atividades enquanto escutam, né? Como a gente havia conversado já também. Eu tô bem tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então. Tranquilo. Tudo certo. Então vamos lá. Objetivos, né, do nosso curso é atualizar os profissionais que atuam na área de ensino de trânsito sobre a legislação vigente. Então, inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças da Lei 14.071, o que mudou lá na lei, né? O que a gente tem que estar atento, afinal de contas, isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente, como profissional do trânsito, aí, tem que estar atento a essas mudanças e atualizações da lei. Também, assim como objetivo, padronizar o ensino através da troca de ideias e envolvimento de todas as partes. Então, para que a gente fale a mesma língua, né, para que todos os instrutores trabalhem. Claro, a gente nunca vai ser idêntico, né, um ao outro, a gente ensina a mesmo conteúdo, mas a gente tem abordagens diferentes, a gente às vezes tem situações que a gente ensina de outra maneira, mas o que a gente pode levar assim para padronizar, né, este ensino, então, para que a gente também possa, no momento que for ali dar uma aula para um aluno de outro colega, né, que já é aluno de outro colega, e ele tem aquelas situações diferentes da que eu ensino, que eu consiga identificar e saber se isso é correto ou se não, né? Se for correto, não tem por que eu mudar, eu acabo embaralhando mais aí a cabeça do aluno, né? Na intenção de ajudar, eu posso acabar atrapalhando. Muitas vezes aquilo que eu penso é certo, aquilo que o meu colega pensa diferente de mim também é certo, né? Então a gente tem que padronizar esse ensino, tentar identificar essas situações. Isso a gente vai fazer também na aula de hoje, o que a gente falar da resolução 789 ali, a gente vai ver alguns exemplos de situações que a gente pode deixar como padrão, né? Evoluir profissionalmente, então, no aspecto didático e compartilhando técnicas, né? As técnicas que vocês têm e podem também compartilhar aí durante a aula, não tem problema, vocês podem abrir o áudio, podem falar, podem trocar ideias, e assim a gente evolui profissionalmente, que é a única maneira de a gente evoluir é com a troca de ideias, né? Às vezes a gente se baseia muito no livro, se baseia muito naquilo que a gente lê, naquilo que a gente vê, mas muito a gente vai aprendendo fazendo e trocando ideias, isso é muito importante. E elevar o patamar de mercado, melhorando os níveis de aproveitamento. Então isso é o que a gente sempre busca, né? Maior aprovação, a gente busca que o aluno saia daqui do CFC e dizendo para todo mundo que pode vir fazer aqui porque ele fez as aulas aqui e aqui ele se deu bem. Então é isso que a gente quer, e dessa maneira também a gente acaba elevando o nosso patamar de mercado, né? Como profissional, aquele aluno que vem aqui na autoescola e pede para fazer aula contigo, isso acaba trazendo um benefício, né? Você acaba crescendo aí o seu nível, né? Dentro da própria empresa, o reconhecimento também, isso é muito importante. Então esses são os objetivos de todo o curso, desde a primeira aula até a última aula, né? Que vai ser então daqui 2 sábados, né? A nossa terceira aulinha. Então esses são os nossos objetivos que a gente procura cumprir, né, com este curso. Nessa aula de hoje, então, a gente vai começar com o estudo da Lei 14.071 de 2021. Esta lei entrou em vigor a partir do dia 12 de 4, então 12 de abril, né,
fazendo uma conta rápida aí, um pouquinho mais do que um ano faz, porque nós já temos essas mudanças aí na lei, e essas mudanças elas são bem importantes, mudou bastante coisa com essa lei 14.071, e então a gente vai começar falando dela, tá? Primeira mudança que a gente pode ressaltar aqui é que, segundo o artigo 147, o exame de aptidão física e mental, o exame médico e o psicológico, eles passam a ter uma nova validade máxima, que antes desta lei era de 5 anos a validade máxima dos exames, ou seja, da validade da CNH, né? Era de 5 anos até os 50 anos de idade, a partir dos 50 era 3 anos, né? Agora mudou, agora então tem uma validade máxima, e validade máxima porque isso fica a critério do perito examinador. É importante ressaltar, se o candidato faz o exame médico e lá no médico, ou até mesmo no psicológico, ali no exame psicológico, o perito identificar que aquele candidato ele necessita um tempo menor para renovar a habilitação, então ele pode dar um valor menor ali de tempo, né? Então, o valor máximo que aqui a gente se refere é de 10 anos para condutores até 50 anos de idade, de 5 anos de validade máxima dos 50 aos 70, e a partir dos 70 é 3 anos de validade máxima. Então, essa regra nova ela se aplicou aí a partir dos exames feitos, né, a partir do dia 12 de abril de 2021, então passou a ter essa validade aí, certo? Todo mundo que for renovar a carteira agora, para resumir, né, todo mundo que for renovar a carteira a partir desta data, que renovou esse ano passado aí também, pegou essa validade máxima. Como disse para vocês, é importante, né, a gente lembrar também, pode ser que esse prazo seja menor de acordo com o exame. Se lá no exame demonstrou, precisa renovar lá o óculos, né, um pouco antes, ou este condutor tem aí alguma restrição médica, né, ou restrição psicológica, então fica menor o prazo aí, depende do perito examinador, mas o que está valendo agora é essa validade máxima aí, certo? 10 anos para condutores até 50 anos, 5 anos para condutores de 50 a 70 anos e 3 anos para condutores a partir dos 70 anos, então. Quando a gente vai fazer uma mudança de categoria, né, você tem ali categoria B e quer mudar para as categorias profissionais C, D e E. Normalmente, né, a gente sabia que antes não podia ter infração gravíssima, nem grave, nem ser reincidente em média, né, para se habilitar em uma nova categoria. Isso continua valendo para quem se habilita na categoria C, tá? Quem se habilita lá para fazer a mudança de categoria para C, da B para C, ele não pode ter cometido infração gravíssima, nem grave, nem mais do que 2 médias, né? Nem ser reincidente, no caso, não pode nem ter 2, né? Pode ter uma média só até, pode, tá? Agora, para se habilitar na D e na E, essas 2 categorias, né, a regra mudou, então não é mais, não pode ter infração gravíssima ou grave ou não ser reincidente em média, e sim, esse condutor, esse candidato, ele não pode ter cometido mais do que uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Então, se lá a pessoa tem categoria C, ela quer fazer a D, né, ou ela quer fazer a E, porque pode, né, da C para E, ela não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima. Se ela cometeu uma infração gravíssima, ela consegue fazer a mudança de categoria, tá? Faz a mudança de categoria ali tranquilamente. E temos que chamar atenção também aqui para o exame toxicológico obrigatório, a cada 2 anos e meio para a renovação. Então, você que tem categoria profissional e tem lá o exerce atividade remunerada, né? Vocês sabem que no campo de observações do documento da CNH de vocês, pode ter lá a observação de que exerce atividade remunerada. Até antes desta lei, ao exercer atividade remunerada, você deveria, ao renovar a tua carteira, fazer o exame médico e o psicológico. Quem não exerce atividade remunerada antes precisava só do exame médico, né? Quem não exercia, ia lá, fazia o exame médico e renovava a carteira. Quem tinha o EAR e fosse renovar, tinha que fazer o médico e o psicológico. Agora também tem que fazer o toxicológico, que é o exame que identifica aí a presença de drogas no organismo do candidato ali por um período de 90 dias, né? O exame toxicológico, então, pelo fio de cabelo, né? Vai lá, raspa um pouquinho de pelo, né, ou cabelo, para poder fazer esse exame toxicológico. Então, agora, na renovação dessas categorias,
CDIE, e para quem exerce atividade remunerada, né? Então tem que fazer, e esse exame ele deve ser feito periodicamente também, aí a cada 2 anos e meio, né? Quando que você não precisa fazer? Eu tenho categoria profissional, eu tenho categoria D ou E, digamos, tem categoria D, vamos dizer. E lá no meu documento de habilitação não tem o EAR, então isso significa que eu tenho categoria D, mas é para conduzir familiares ali, para ir para a praia, viajar, sei lá o que. Eu não exerço atividade remunerada, tá? Não tenho o EAR. Eu preciso fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Se eu não estiver conduzindo veículo desta categoria, se eu estiver conduzindo apenas veículo categoria A ou B, se eu tenho, né, A e B, eu não preciso fazer o exame periódico, tá? Mas se eu for pego conduzindo um veículo categoria profissional, mesmo que eu não tenha o EAR, é necessário o exame, tá? O exame periódico. Então tem que fazer se você pretende dirigir, né, este veículo. Então, se você vai dirigir veículos da categoria profissional, C, D ou E, o ideal é que faça, né? Se você tem ali, faz o exame periódico a cada 2 anos e meio. Se não me engano, não sei se aumentou, né? Até ano passado ainda era R$150 aqui no laboratório aqui perto. Então tem que fazer o exame toxicológico aí, certo? Via de CNH digital, né? Então a CNH digital é importante também, até a gente colocar aqui, que é uma novidade que veio já lá em 2017, né? A partir de 2017, quem renovou a carteira, se não me engano, foi em maio de 2017. Quem renovasse a carteira, ela já vinha ela com um QR Code atrás. Então, se tu pegar a tua CNH e abrir ela, tu vai ver que no verso tu tem lá um QR Code, né? Quem renovou, hoje já estamos em 2022, então, né? Já faz aí 5 anos, provavelmente a tua habilitação já tem o QR Code, Aí você pode então ter a CNH digital, né? Como é que faz para ter a CNH digital, certo? Primeiro tu tem que ir no Google, né? Que é bem fácil, vai no Google, vai lá no rs.gov.br, tá? É um site do governo estadual, né? Que é um site aí para que você tenha acesso aos documentos eletrônicos. E aí tu faz um cadastro aqui no site, ó. Tu vai entrar aqui, né? Se tu não tem cadastro ainda, tu põe ali teu CPF e faz o teu cadastro. Então, digite seu CPF para criar ou acessar a sua conta Gov. Então, você põe teu CPF ali e clica em continuar, né? Aí avança e você tem ali o teu login, né, nesse site, que é um site então que foi feito para que você tenha acesso aos documentos digitais. Depois de feito isso, você já está ali com o cadastro feito aqui nesse site, você baixa no teu celular o aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito. Lá no aplicativo ele vai pedir o mesmo login que tu fez no site. Aí tu põe ali, né, o teu CPF e a senha que tu criou no site e já aparece o documento do teu veículo, teu documento de habilitação. E lá nesse próprio aplicativo vai ter lá um campo onde diz quando que tu tem que renovar o teu exame periódico toxicológico. Se você tem categorias profissionais e exerce atividade remunerada. Para quem exerce atividade remunerada é obrigatório, tá? Isso mesmo que não esteja conduzindo o veículo, tá? Para ressaltar então, quem tem lá o EAR no documento tem que renovar mesmo que não conduza o veículo. Quem não precisa fazer, né, é aquele condutor que tem a profissional, mas que não tem o EAR. Aí não é obrigatório fazer periódico, tem que fazer na renovação, se não estiver conduzindo o veículo. Mas se você em determinado momento lá tem que conduzir o veículo, então não é bom arriscar, é bom fazer, né? E lá na CNH digital vai estar então a informação de qual é o prazo máximo, né? Ou mínimo, o próximo prazo, vamos dizer assim, né? O próximo prazo que tu tem para fazer o exame novamente, o toxicológico. Aí tu tem que só ir ali no laboratório e solicitar o toxicológico para habilitação. Ele vai direto para o Detran, né? Certo? Alguma dúvida aí, pessoal, nessa parte? Essa parte é complicadinha, né? Porque quando que eu preciso fazer, quando que eu não preciso fazer. Então,
até eu pedi ajuda pro Cláudio também essa semana aí, né? Porque eu estava montando e ele me falou essa questão, que assim, o condutor que ele não está conduzindo o veículo, ele tem categoria profissional lá, C, D ou E, não tem o exerce atividade remunerada, ele não precisa fazer o periódico, não precisa. Ele vai fazer na renovação, quando ele for renovar ele faz, mas ele não precisa se ele não estiver conduzindo, né? Mas daí vai um dia não precisa conduzir, daí o que tu vai fazer? Né? Então o ideal é já renovar, né? Como eu disse para vocês, é R$150, se não me engano, aí para fazer esse exame, não é caro, né? Tendo em vista que é de 2 em 2 anos e meio, né? Hoje em dia tu vai sair aí para jantar, tu não, né? Entre dois tu gasta pelo menos aí próximo a isso, né? Numa noite aí, dependendo do lugar que tu vai, tá? Ainda mais está chegando agora o dia dos namorados, né? Daqui uns dias aí, eu já estou guardando dinheiro já para o dia dos namorados já. Vamos seguir então? Alguém abriu o áudio aí? Pode falar. Tranquilo? O MS Lasanha, né? Ali é o Márcio, né? É o Márcio. O Márcio Cabeludo. Já tinha visto o Márcio Cabeludo? A princípio eu troquei o nome, mas não sei se deu certo. Não. O nome do usuário eu troquei, ainda continua. Continua como MS Lasanha 12. Tá louco. Então eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu ia perguntar, Rodrigo, tipo, se eu fizer hoje o periódico, mas daqui uns 3 meses eu tenho que renovar a habilitação, eu vou ter que fazer o toxicológico de novo, né? Que aí seria para renovação da CNH, né? Como para quem não renovou ainda a partir dessa lei, ainda vale o exame antigo, né? Tu vai renovar a partir do momento que tu renovar, tu precisa fazer o exame daí, tá? Como tu depois que entrou a lei em vigor, tu ainda tem o exame que é válido ainda, né? Aí tu pode continuar, ele tem validade de 2 anos e meio, tá? Se já passou os 2 anos e meio, aí tu tem que fazer, mas aí quando tu renovar, já vai ter que fazer de novo, né? Tem que não, beleza. Tá? Tem que isso aí, tem que verificar lá se tu na tua CNH digital lá qual é o prazo que vale o teu exame, o último que tu fez. Ele tem validade de 2 anos e meio. Não, tranquilo. Isso aí mesmo. Valeu. A Sinara disse que não estava escutando direito, agora conseguiu escutar bem, Sinara? Oi, tá bem baixinho aqui pra mim, não sei se é... Tá. Se é o meu telefone. Daí tu faz assim, ó, tu tenta ver aí no volume do teu dispositivo, tenta aumentar. Caso não for isso, tu pode fechar e abrir de novo, tá? Daí tu sai do Zoom e entra de novo. Aí nesse caso tu volta com áudio, ele atualiza, né? Agora deu certo. Deu certo? Beleza. Beleza. Obrigada. Vamos lá então, vamos falar agora sobre a suspensão do direito de dirigir, que também mudou com a lei nova, tá? Como é que era antes? Como é que era antes do ano passado, de 12 de abril do ano passado? 20 pontos, você era suspenso. Se atingisse 20 pontos no período de 1 ano, no teu prontuário lá como condutor, você perdia, né, ali temporariamente, né, o teu direito de dirigir, era suspenso, né, tá? Como é que é agora, tá? Para quem não exerce atividade remunerada, veja bem, para quem não tem o EAR, então essa lei trouxe bastante questões que envolvem aí a atividade remunerada, né? Para quem não tem o EAR no documento, como é que funciona? 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas lá na tua pontuação, então se tiver 2 ou mais gravíssimas é 20 pontos. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima, então se tu teve uma infração gravíssima já aumenta, né, para 30. E 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Isso aqui é até mais fácil a gente entender se a gente pegar de trás para frente no caso, né? Olha só,
para quem não exerce atividade remunerada, tem lá a sua habilitação, seja qual for a categoria, mas não exerce atividade remunerada, tá? 40 pontos se não houver infração gravíssima, 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e 20 pontos se tiver duas, tá? Aí fica mais fácil a gente entender, né? 40 pontos se não tiver nenhuma, 30 pontos se tiver uma e 20 pontos se tiver duas infrações gravíssimas que acumulem essa pontuação, então você cairá na suspensão do direito de dirigir, né? Já aquele condutor que tem o EAR, então aquele condutor que exerce atividade remunerada, né? Não existe o limite de infrações gravíssimas, tá? É 40 pontos geral. Então tu pode ter 3, 4 infrações gravíssimas, se não atingir 40 pontos você não é suspenso, né? Porque quem consta lá, quem exerce atividade remunerada tem essa prerrogativa. Então você trabalha utilizando algum veículo, você pode atingir 40 pontos sem limite de quantidade de infrações gravíssimas lá no prontuário, tá? E também tem, né, o curso preventivo de reciclagem ao atingir 30 pontos no período de 12 meses para aquele condutor que exerce atividade remunerada, aqui embaixo. Essa lei, ela existia desde antes já, né? Antes era 14 pontos para fazer o curso de reciclagem preventiva. Então, como é que é? Para você não cair na suspensão, né? Você vai lá, faz um curso de reciclagem e zera a pontuação. Mas não era regulamentado pelo CONTRAN ainda, tá? Era regulamentado, mas não tinha não tinha sido posto em prática ainda, né? Até agora também eu vou confessar para vocês que eu não sei se está tendo curso preventivo de reciclagem, né? Não sei dizer, não sei se ainda já foi regulamentada essa parte aí. Eu sei que antes não era, antes não tinha, que pelo menos no Rio Grande do Sul não tinha, né? Valia a pontuação lá e deu. Mas agora também, né, para quê, né? Quem é que vai precisar, né, fazer curso de reciclagem, preventivo de reciclagem, né? Nem suspensão, acho que ninguém mais vai ter, né? Porque 40 pontos, né? 40 pontos é um pouquinho, é bastante, né? É bastante. Para conseguir atingir 40 pontos tem que levar multa valendo, né? Tá, mas é assim que vale então agora. Transporte de crianças. Então, mudou, tá? Aqui essa questão também para transportar criança no veículo. Vamos começar pela moto que está aqui embaixo, ó. Nas motos é proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos de idade. Tá? Então, a criança com menos de 10 anos não pode ser transportada na moto. Antes dessa lei, era 7 anos, né? Então, eu até brinco com o meu sobrinho, né? Meu sobrinho, ele tem 7 anos, ele tem 8 agora, né? Ele fez 7 dia 4 de abril de 2021, ele fez 7 anos. Dia 12 de abril de 2021, a lei mudou. Passou, então, a ser proibido crianças menores de 10 anos. Então, ele pôde andar de moto do dia 4 ao dia 10, né? Ao dia 12, né? Por 8 dias, ele podia andar de moto. Aí, depois, a lei entrou em vigor, aumentou o limite de idade para 10 anos. Então, agora não pode mais. Só daqui 2 anos agora que vai poder. Tá? No carro, como é que funciona? É bem parecido como era antes. Só que antes valia apenas a idade. O Código de Trânsito Brasileiro, a lei, ela não tinha lá nada que falasse sobre peso ou altura da criança. Então, como é que era antes, né? De 0 a 1 ano, bebê conforto, de 1 a 4, cadeirinha, de 4 a 7 anos e meio, assento de elevação, dos 7 anos e meio aos 10, banco de trás, cinto de 3 pontos. Só que agora mudou. Agora entrou a relação, então, de altura, de 1,45 m. Então, ó, o bebê conforto continua igual, de 0 a 1 ano, bebê conforto, aquele que vai de costas para o movimento, criando então uma concha, né, que no impacto protege a criança. Ela é projetada contra o equipamento, de costas para frente do veículo. De 1 a 4 anos a cadeirinha, então ela vai sentadinha na cadeira. Tanto o bebê conforto quanto a cadeirinha tem cinto próprio e ele é seguro pelo cinto do veículo, cinto de 3 pontos do veículo. De 4 a 7 anos e meio e menor do que 1,45 m, assento de elevação, tá? Então, olha, veja bem, ela tem que ter essas duas características, de 4 a 7 anos e meio e menor que 1,45 m.
Se a criança, por exemplo, ela já tem mais do que 7 anos, ela tem 7 anos e meio, mas ela não tem 1,45 m ainda, ela tem que ir no assento de elevação, mesmo que ela já tenha extrapolado a idade, porque ela não tem altura suficiente. Essa altura é para que o cinto passe por onde tem que passar, né? Pelo meio do ombro aqui, ó, e não pelo pescoço, podendo causar um enforcamento. Então, 1,45 m se identifica que o cinto vai passar por onde deve, dispensa a utilização do equipamento. Mas não adianta ter 1,45 m e não ter 7 anos, é difícil acontecer, né? A criança com 1,45 m e menos de 7 anos, é difícil. Não sei se tem até, mas vai que aconteça, né? Mas só para a gente saber, se ela tiver uma característica dessas aí, ela ainda deve continuar com o assento de elevação. Ela pode ser transportada no banco de trás só com o cinto se não tiver nenhuma delas. Ou seja, a partir dos 7 anos e mais do que 1,45 m. Aí banco de trás sem o assento de elevação, tá? Só o banco de trás com o cinto de 3 pontos ali, certo? Então entrou essa questão aqui agora, né, do 1,45 m, que antes não tinha. Antes era só a idade. Alguns outros aspectos importantes dessa nova lei: as infrações médias e leves serão punidas automaticamente com advertência por escrito. Então, antes, né, tinha lá na lei que o condutor que cometer uma infração média e não ser reincidente, média ou leve no caso, e não ser reincidente, né, em infrações médias ou leves no período de 12 meses, ele podia solicitar uma advertência por escrito. Então deixava de pagar a multa, mas entrava os pontos igual, né? Agora, essas infrações, seja média ou leve, automaticamente, não precisa solicitar, automaticamente já vai entrar uma advertência por escrito. Então não paga a multa, mas tem a pontuação igual, tá? Então, se o condutor cometeu uma infração média ou leve e não tiver cometido outras infrações nos últimos 12 meses, entra automaticamente já a advertência por escrito. Vai os pontos, mas não paga a multa, tá? E a obrigação também de faróis baixos acesos durante o dia sob chuva forte, neblina ou cerração, né? Então, isso que a gente já comentou também na aula anterior, né? A luz baixa tem que estar ligada quando estiver chovendo. A gente vai deixar a luz baixa ligada ali, e também à noite, né? E também em rodovias de pista simples, né? Lembram? Mas eu também pedi, até comentei com vocês, deixa na pista dupla também, né? Deixa na pista dupla, porque para não ter problema de esquecer lá, né? De ligar a luz na pista simples também. Farol baixo, então, sob chuva forte, neblina ou cerração. Bom, aqui, né, nós temos uma outra mudança deste ano agora, tá, que é importante ressaltar, que é a Resolução 909 de 2022, que consolida as normas de fiscalização de trânsito por meio de vídeo monitoramento. Então vocês já viram aquelas câmerazinhas que tem na esquina aí, né? Aqui na rua de baixo, aqui tem, né? Na esquina da Independência com a 15 de novembro, quando a gente sai do estacionamento da autoescola aqui, você já tem uma câmera daquelas da brigada, tá? Essas câmeras agora, elas são instrumentos de fiscalização de trânsito também. Então, a partir de fevereiro deste ano já está em vigor, já está valendo, né? Qualquer infração que possa ser detectada online. Então, falta de cinto de segurança, manuseio do telefone celular, braço para fora, né? Tudo isso podendo ser detectado e tendo ali um agente da autoridade de trânsito, pode ser então autuado o condutor que for pego, tá? Isso é muito importante aí. Qualquer via poderá ter esse monitoramento, desde que esteja sinalizado, né, com a informação ali, então com a plaquinha dizendo câmera de vídeo monitoramento, tá? Então essas câmeras, elas têm um zoom muito bom, né? Um zoom muito bom, pega de longe, então tem que estar bem atento aí, né? Não só pela questão da fiscalização, mas sim pela questão da segurança também, né? Certo? Então fiquem atentos, essas câmeras aí já estão flagrando infrações de trânsito. Tudo certo, pessoal? Tranquilo até aí? Certo.
Muito bem. Vamos ver quantos nós temos aqui na reunião. 8. Tá bom, né, o pessoal que pôde estar presente hoje. A Maristela também falou que não ia poder hoje, infelizmente não conseguiu estar presente. Vamos lá então agora falar da resolução 789, de 18 de junho de 2020. Essa resolução, né, é a resolução então que regulamenta aí as normas, os processos de formação do condutor. E diz lá o seguinte: a abordagem dos conteúdos deve contemplar obrigatoriamente a condução responsável de automóveis ou motocicletas, utilizando técnicas que oportunizem a participação dos candidatos. Então, o candidato ele tem que participar também, ele tem que estar ciente, né, do que ele está fazendo. Devendo o instrutor, por meio de aulas dinâmicas, né, seja fazendo aquele candidato entender através da visão, da audição, ou do tato, né, do fazer. Então, fazer sempre a relação com o contexto de trânsito. Então, né, a gente vai sempre colocar o que a gente quer que o aluno faça e mostrar para ele por que ele está fazendo aquilo, a fim de proporcionar a reflexão, o controle das emoções, que, né, é um aspecto muito importante, principalmente na hora da prova, o controle das emoções, e o desenvolvimento de valores de solidariedade e de respeito ao outro, ao ambiente e à vida. Então é isso que consta lá na resolução 789, é disso que a gente vai falar um pouquinho agora na sequência, tá? Então, dentro dessa abordagem didático-pedagógica, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho algumas técnicas, né, que fazem toda a diferença aí para que a gente possa ambientar o candidato e fazer com que ele aprenda melhor, né? E que ele entenda, como eu disse, né, e como a gente viu, consta ali, que ele entenda o que ele está fazendo, né? Não adianta ele só saber, eu sei que eu tenho que achar o pontinho lá na baliza, mas por quê? Por que eu tenho que achar aquele ponto? Então isso é muito importante que o aluno saiba o que ele está fazendo, né? Vamos começar então com o ajuste dos equipamentos, tá? O banco, né? Muito importante o ajuste correto. Nós temos na imagem aí, quem pode observar, dois tipos, duas regulagens diferentes de banco, né? A primeira regulagem do cantinho esquerdo é regulagem certa, braços e pernas levemente flexionados, pisando no fundo dos pedais, né? Porque o candidato ele sempre vai ter que pisar no fundo da embreagem quando for trocar de marcha. Então, quando ele pisa lá no fundo, a perna tem que estar levemente flexionada, não muito esticada, nem muito dobrada, beleza. Os braços também levemente flexionados, né? Como está na imagem 2 ali, vocês observam a maneira como fica a coluna, né? Ela fica mais torcida, mais dobrada aqui, quando ele está muito perto do volante. Muitas vezes, né, tu vai pegar lá aquele candidato lá do instrutor tal, lá que estava dando aula, aí pessoas de mais idade principalmente, né, você vê que chega lá e põe o banco bem pertinho do volante aqui. Mas eu aprendi assim, né? Não, tá errado. Não pode ficar muito perto, porque depois na hora de girar aqui, né, fica ruim. Mas eu gosto. Tu gosta porque tu não aprendeu a fazer certo, talvez, né? Eu enxergo mais ali o chão, mas você não tem que estar olhando para o chão, né? Tu tem que estar olhando lá na frente, onde que tu vai, para você ir prevendo o que está lá, né? Se tu pode observar, se tu pegar um candidato que fica olhando muito perto ali da frente do carro, ele vai fazendo zigue-zague, né? Ele vai fazendo zigue-zague porque ele vai, né, aquela mínima ondulação que tem ali, ele vai querer desviar porque ele acha que é um buraco aquilo, tá? Então, não tem que estar olhando muito perto aqui, tem que estar olhando lá na frente, né, para já ir prevendo, tem um buraco lá, então já vou tirando daqui devagarinho para desviar do buraco, né? E quando o aluno está muito ali, né, principalmente pessoas de idade, eles aproximam demais porque eles acham que tem mais segurança. Ele se sente mais seguro assim, tudo bem, mas a técnica de condução nessa hora não está certa. Isso vai trazer prejuízo para ele. Tu pega um aluno, né, às vezes eu faço, né, vocês podem fazer também, seguinte, ensina o aluno a regular o banco, né, aí ele pela terceira, quarta aula, tu deixa ele fazer sozinho, não fala nada, deixa ele fazer sozinho. A tendência é que o aluno jogue o banco mais para frente um pouco. Isso aí, eu vou dizer para vocês, é 90%, o pessoal aí, né, da antiga aí também sabe, né, é 90% o aluno vai chegar o banco mais para frente.
E aí ele pode observar, isso é 90%, ele vai apagar mais. Porque ele tem que levantar a perna lá em cima, né? Ele tem que, porque está tão perto que ele vai ter que levantar a perna lá em cima. E aí isso faz com que ele apague. Então ele aumenta a apagada. Aí no meio da aula eu digo assim, ó, bom, eu estaciono o carro, peço para ele estacionar e digo, ó, vamos arrumar melhor esse banco aí, puxa para trás um pouquinho. Para de apagar. Né? Porque quando tu tá com a perna levemente flexionada pisando no fundo do pedal, quando tu tira o pé aqui assim, tu não precisa levantar a perna lá em cima, né? E o mesmo acontece com o braço, né? O braço muito perto, o braço tem que estar levemente flexionado para que você consiga fazer o movimento correto do volante ali, tá? Então isso é muito importante aí, a regulagem do banco, né? O que mais? Regulagem de retrovisores, tá? Isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês também, acho muito importante, tá? Qual é a regulagem correta do retrovisor, né? Ah, mas eu tenho a minha técnica de ensinar e tal. Tudo bem, cada um tem a sua técnica, né? Só que veja bem, às vezes a gente vai dar uma aula ali para um aluno do outro colega, aí aqui principalmente o retrovisor direito, né? Do lado direito, ele põe lá para baixo, lá para enxergar a roda, né? Ó, esse exemplo aqui, ó, põe lá para baixo para enxergar a roda direita. Ah, porque daí é melhor para estacionar. Né? Ah, tudo bem. Mas o que diz na literatura, né? na regra, na literatura, nos livros de condução defensiva, de técnicas de pilotagem? Qual é a regulagem correta do retrovisor? É você deixar um pouquinho de carro aparecendo aqui, ó, e o resto, rua. Aqui tem que enxergar a rua, né? Um pouquinho de carro só no canto, o resto rua. Daí você amplia o teu campo de visão, enxerga longe, mas tem que enxergar o carro um pouquinho ali, por quê? Porque aí nesse caso eu consigo saber a distância que aquele condutor que está vindo lá está de mim, aquele motociclista, aquele pedestre, eu consigo calcular a distância porque eu tenho noção de onde meu carro está. Não precisa deixar aparecer metade do carro aqui no espelho, até como está aqui, ó. Porque tu não quer ver o carro, né? Se você quiser ver o carro, você vai descer e vai olhar do lado de fora. Você precisa ver a rua, né? Mas tem que deixar um pouquinho de carro aparecendo para tu ter a noção da distância, tá? Aquela questão de enxergar a roda, então, tá? Tem que enxergar a roda está aqui assim, né? Para estacionar melhor lá depois da baliza. Mas aí você está conduzindo ali na Scarpellini Ghesi, tá? Que, né, na Avenida Scarpellini Ghesi, você está pela faixa da direita, e aí você identifica um veículo estacionado, aí tem que fazer o desvio. Você tem que ensinar para o teu aluno ligar um pisca para a esquerda para desviar, e antes dele ir, ele tem que olhar no retrovisor esquerdo. Ele tem que olhar no retrovisor para ver se não está vindo ninguém lá atrás, né? Ele não pode ir se estiver vindo alguém, então tem que dar uma seguradinha se for o caso, se houver necessidade, ele não tiver espaço, até parar se for o caso. Ele olha no retrovisor esquerdo e desvia. Aí ele sinaliza para a direita de volta. Aonde que ele vai olhar? Ele tem que olhar no retrovisor direito. Ele tem que enxergar lá atrás. Ele não pode estar enxergando só a roda, né? Ah, mas é melhor para estacionar. Concordo, não vou dizer que está errado. Para estacionar realmente é melhor. Mas eu vou dar uma dica então para vocês. Façam o teste, tá? Coloca o retrovisor regulado corretamente onde apareça a maçaneta dianteira. E tu pode fazer esse teste com qualquer carro, tá? Aparecendo a maçaneta dianteira aqui, ó. Considera a maçaneta como se fosse a roda, porque se tu olhar, ele está na mesma linha praticamente que a roda, né? Ele está alinhado com a roda, então não precisa enxergar a roda, enxerga a maçaneta. Na hora que tu for estacionar, fecha o triângulo na maçaneta, né? O triângulo, quando tu para, gira para a direita, engata ré, vem um pouquinho, fecha o triângulo ali na maçaneta. Não precisa necessariamente enxergar a roda. Pode ser a maçaneta, já está bom. E assim você consegue fazer com que teu aluno regule o retrovisor, que ele enxergue lá atrás e que ele consiga manobrar o veículo quando estacionar ali então. Tá? Deixa eu fechar isso aqui agora. Beleza. Ó, então falamos dos ajustes dos equipamentos, né? Banco e retrovisores, que é muito importante.
até, né, para o pessoal que está iniciando aí também, e os mais antigos podem me ajudar. Eu sempre passo uma lista para os alunos de 5 coisas que eles têm que fazer quando for dirigir um carro que não era tu que estava dirigindo antes. Primeiro, fechar a porta, né? Aquela porta entreaberta pode abrir durante o percurso, né? E sem contar, valem 3 pontinhos na prova, né? Então não precisa falar isso para ele, mas a gente sabe, né? Fechar a porta, regular o banco, deixando pernas levemente flexionadas, regular o encosto do banco, deixando os braços levemente flexionados, regular os retrovisores e colocar o cinto de segurança. Então são 5 itens, quem quiser pode anotar à vontade aí. Porta, banco, encosto, retrovisor e cinto, né? Por que tem que ser nessa ordem? Porque se ele chegar, regular o banco, regular o retrovisor e depois regular o banco, quando ele olhar no retrovisor vai estar errado, ele vai ter que regular de novo. Se ele regulou o retrovisor, regulou o banco e colocou o cinto e aí vai regular o retrovisor, quando ele for lá no retrovisor da direita, o cinto vai segurar ele, não vai deixar ele regular o retrovisor. Então, porta, banco, encosto, retrovisor e cinto, tá? Giro correto do volante, item 2 aqui, ó. O giro correto do volante de direção. Várias vezes, vocês vão pegar alunos de outros instrutores aí, que ele vai chegar ali para girar o volante, ele vai girar o volante assim, ó. Pega com uma mão, leva com uma mão, pega com a outra. Ele tem que fazer 14 vezes isso para conseguir dar uma volta inteira no volante. Qual é a maneira correta de girar o volante? Então tem um videozinho aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, é rapidinho, só desta parte aí, então, de giro do volante, tá? Deem uma olhada então aí, o procedimento correto. Para virar o volante, a gente vai trabalhar com as mãos sempre do lado do volante, respectivo ao lado que a gente quer virar. Por exemplo, se você quer virar para a esquerda, você vai levar o volante para a esquerda. Chegando nessa posição, você já está trabalhando com o meio volante. Observa, a metade esquerda do volante. Então, automaticamente, essa mão de baixo que vai sair, a de lá desce e a de cá sobe. E vai fazendo isso, vai alternando. Uma desce, a outra sobe. Trabalhando com o lado esquerdo do volante. Observaram? Vamos fazer a mesma coisa agora para o lado direito. Olha, trouxe as 2 mãos para cá. Quando essa aqui chega embaixo, ela sai. A de lá desce e a de cá sobe. Sai de baixo, ok? Observe, uma mão desce, a outra sobe. Dessa vez trabalhando com o lado direito do volante, porque a gente está virando para direita. Eu vou deixar a Fabiana fazer sozinha, então vai lá, Fabiana. A direita virou a esquerda agora, ó. Esquerda trabalha com o lado esquerdo do volante. Muito bem, para nós é fácil, né, pessoal, isso aí. Para nós é simples. Isso é arroz com feijão, né? Mas às vezes o aluno ele não se dá conta que girar o volante certo vai fazer que ele evolua 20 a 30% do seu aprendizado. Porque ele vai se sentir mais confiante. Aquele aluno que gira o volante e ele gira incorretamente, ele gira errado, ele fica com medo de fazer a conversão. Vocês podem observar isso. Se você pegou o aluno lá, ele não está girando certo, ensina para ele como é que faz para girar certo. Né? Ensina para ele e esse aluno ele vai pegar mais confiança, mas isso é uma coisa nova, né? Isso então que eu não tinha feito ainda, então eu estou sempre aprendendo, né? Eu nunca sei de tudo, então isso é muito importante e façam para vocês ver que vocês vão ter ali um aumento muito um aumento de cerca de 20 a 30% na melhora desse aluno aí na direção, não só nas conversões, nos retornos e na baliza, inclusive. Isso aí melhora tempo de baliza, pessoal. Às vezes o aluno está ali para fazer a baliza e ele gira, né, levando com uma mão e pegando com a outra aqui, ó, parece que está tirando, né, leite de vaca, ó, né, e isso demora para girar o volante, né, tá? A observação, então, aqui, né, a previsão, isso aqui a gente já falou também bastante lá na primeira aula, né, chegar lá prevendo o perigo, tá, observando, né, lá na frente o que está por vir, né, isso aí, a gente tem que sempre trabalhar com o aluno isso, tá,
e a baliza aqui, né, para dar tempo de a gente falar, que depois tem também alguns outros aspectos, né? Vamos trabalhar um pouquinho a baliza aqui. Eu quero passar uns conceitos da baliza para vocês. Ó, beleza. Até, né, eu acho que a Sinara até tinha me pedido, né, a respeito da baliza com o mob, né? Como é que a gente vai fazer a baliza com o mob, né? Porque o mob, ele tem o vidro, como é que eu vou desenhar aqui para vocês, ó? Ele tá o vidro traseiro, vamos dizer, né? Tá o vidro de trás. E normalmente o carro ele tem um friso aqui, ó, e a parte de trás do vidro. O mob, isso aqui é plástico, né? Ele não tem vidro aqui. Então como é que a gente faz, né, para fazer a baliza com o mob, né? E de acordo com o que eu fui estudando e que eu vi vídeos, inclusive eu quero até colocar para vocês o seguinte, aquele vídeo que eu compartilhei com vocês, esse aqui, ó, peraí, tá? Quem quiser, pessoal, olha só, é um canal muito interessante que nós temos no YouTube, que é o canal Leg Trânsito. Onde é que tá aqui, ó, Leg Trânsito, aqui embaixo, ó, professor Ronaldo Cardoso, é lá de Minas Gerais, tá? Tem bastante vídeo aqui, muito importante. Aqueles alunos que têm dificuldade, na primeira aula eu já ponho ali, já escrevo numa folhinha assim, ó, vai no YouTube, procura Leg Trânsito, vai aqui nas... Espera um pouquinho, Ronaldo, só um pouquinho. Vai nas playlists aqui, ó, tá? Clica aqui, ó, e tem ali Aprendendo a Dirigir do Zero. Quer ver onde é que tá aqui? Vamos achar ela. Aprendendo a Dirigir do Zero. Aulas de direção grátis, ó. Aprenda a dirigir em 10 minutos. Isso aqui é, ó, controle emocional na prova do Detran. Onde é que está aquela playlist? Será que mudou o nome? Ó, moto aprendendo a pilotar. Aqui é antigo, né, isso aqui, né? Aqui, ó, aprender a dirigir do zero, ó. São 232 vídeos. Quem é parceiro? Isso aqui é da parte prática, né? Aí você vai colocando vídeo como girar o volante corretamente, exame de direção, o que fazer, controle da embreagem na subida, né? Então é muito interessante isso aqui, ajuda o aluno bastante, tá? Ajuda bastante o aluno. Se vocês quiserem depois, eu compartilho ali no grupo o link, né, desses vídeos aí, mas é só procurar no YouTube Leg Trânsito, tá? Leg Trânsito. E acompanhando esses vídeos e estudando, né, identifiquei o seguinte: como é que a gente faz para fazer uma baliza boa, né? O que a gente tem que fazer? O principal é que você alinhe a traseira do teu carro com a traseira do carro da frente da vaga, no caso, né? Que está esse aqui, ó, que é representado pela baliza, né? Quando o condutor está aqui, ó, ele olha ali atrás, ele vê a baliza no finalzinho do vidro, né? Como a gente sempre faz, né? Ó, o pontinho no final do vidro ali. Mas às vezes ele não alinha se tu deixa no final do vidro. É o caso do mob. Então o que tu tem que fazer com o mob? Tem que pedir para o aluno chegar com a baliza no finalzinho do vidro, aí ele vira para frente, acha o pontinho da embreagem, solta um pouquinho o freio e deixa o carro andar de 20 a 30 centímetros mais. O carro andando um pouquinho mais para frente, ele fica alinhado com a baliza. E aí tu pode seguir tudo igual, gira para a direita, engata ré, pode olhar pelo retrovisor central, pode olhar pelo retrovisor da esquerda, né, para identificar essa baliza aqui, ó, tá? Mas o principal está aqui, ó, no alinhamento do teu veículo com a baliza da frente, ó, com as duas balizas da frente. Conseguindo fazer esse alinhamento aqui, pessoal, fechou. Qualquer carro faz baliza, tá? Qualquer carro faz baliza. Então o que eu queria colocar para vocês é isso aí. Outra questão, né, que eu até hoje comentei com a Rose também, a Rose disse assim: bah, mas quando o aluno vai sair da vaga aqui, ó, ele precisa sair direto, ele precisa parar, ela disse, né? Ele tem que parar. O que a regra diz, tá? Se o aluno está saindo e ele parar aqui no meio do caminho na hora da saída, se ele parar, ele é obrigado a reforçar o pisca da esquerda.
Mas ele não é obrigado a parar. Se você pega um aluno que já dirige, já tem uma maior experiência, que já dirigiu antes, né? E ele vai sair aqui, ó, ele sai tranquilo, ele não invade muito lá, ó, se ele invadir demais aqui também não dá, né? Tá? Aí você já está invadindo a contramão. Se pegar um pouquinho, aí foi, né? Mas aqui na hora da saída, ele saiu, né? O pisca caiu, ele já liga para a direita aqui e entra aqui. Aí tudo bem. Então não tem obrigação de parar, tá? Isso vai de ti. É como eu falei lá no início lá. A gente vai ensinar coisas, a gente vai ensinar a mesma técnica, só que às vezes por visões diferentes, né? Então se você pega um aluno que você tem segurança ali, que você não, dá para sair direto, né? Daí sai direto, tá? Aí não precisa reforçar o pisca da esquerda. Mas se parou no meio do caminho, se ele parou na hora de sair aqui, ele tem que reforçar, né? Tem que reforçar a seta da esquerda aí, né? Ele não pode sair direto, nesse caso sem reforçar, né? Parar e sair de novo. O que mais importante, né? Aqui, ó, outra questão, saiu, né? Pisca para a esquerda, já liga o da direita, né? Tem que ser ligado antes das primeiras duas balizas e ele deve permanecer ligado até a primeira ré, né? Até finalizar a primeira ré. Depois não precisa mais, mas se quiser pode ligar, liga, né? E na hora da saída aqui, ó, muito importante também, tá? Tem que ligar o pisca da esquerda antes de engatar a ré, tá? Antes de fazer a ré, pelo menos, né? De preferência, soltou o freio de mão, liga o pisca e engata a ré para sair, tá? Pelo que eu tenho visto, não está sendo ainda, né, muito cobrado, né? E é cobrado que se ligue antes de sair para frente aqui, né? Tá? Mas pela lei tá lá, consta que ele deve ser ligado antes de movimentar o veículo. Então, antes de ir para trás, já tem que ligar para a esquerda, tá? Já tem que ligar para a esquerda para informar que vai sair, certo? Então, essas dicasinhas aí com relação à baliza. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí, pessoal? Uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Tem uma aluna minha que quando ela finaliza ali a baliza ali na frente, ela sempre esquece de finalizar ali, colocar em primeira marcha, ela puxa o freio de mão com a marcha em ré. Tem algum problema ou não? Não, não. O que acontece? Quando ela finalizou ali, puxou o freio de mão, finalizou o tempo, né? Aí o examinador vai se direcionar até o carro e tudo e vai dar orientação para o aluno seguir. Ela tem que fazer primeira daí para seguir, né? Mas não tem problema finalizar ali em outra marcha, tá? Não tem problema. E nem dentro da baliza também. Também não. E até a questão do carro torto, né? Também, né? Do carro que ficou torto na baliza. Ah, mas ficou torto. Às vezes o aluno quer ajustar o carro, né? Quer deixar ele reto. Não tem obrigação de deixar reto, né? Tu pode deixar ele tortinho, né? Pode deixar ele tortinho desde que ele esteja dentro dos 50 ali, né? Mas na regra ali não tem nada, nenhuma falta que se aplique por o aluno finalizar a baliza com uma marcha diferente que for a primeira. Ele só não pode arrancar, né, com outra marcha. Sim, eu não lembrava se podia ou não, né? Daí agora me surgiu essa dúvida porque hoje, inclusive, ela teve aula comigo e sempre ela esquece de colocar em primeira, ela puxa o freio de mão em ré, né? Daí até eu falei, você só não esquece na hora de arrancar, né? Mas daí agora me surgiu essa dúvida aí, se podia ou não, né? É até bom porque daí dá uma poupadinha de tempo, né? Sim, já parou, já puxa. Às vezes eles... Às Exato. vezes fica por um segundo, né? Exatamente. Beleza. Rodrigo, Diga. queria só tirar uma dúvida também. E na finalização da baliza, o que é o mais correto, ou se as duas coisas estão corretas também? É deixar em ponto neutro, depois que você puxa o freio de mão aguardando o avaliador, ou deixar a marcha engatada em primeira e aguardando o avaliador?
Tu sabe que isso é uma questão também que bastantes alunos perguntam bastante também. Quando eu vou finalizar o Pois é. estacionamento, eu tenho obrigação de deixar em neutro, tenho obrigação de deixar em primeira? Essa é uma questão, na verdade, assim, ó, eu aprendi em Santa Maria, quando eu fiz a primeira habilitação, a deixar sempre em neutro, né? Só que quando eu cheguei aqui em Passo Fundo, todos os instrutores que eu acompanhei aula sempre deixavam em primeira para finalizar. E eu até conversei sobre isso também com o Jonathan Juste, também, né? Esses tempos até a gente falava sobre isso. Mas pela regra, assim, ó, não tem nada que diga que é obrigatório finalizar em primeira ou em neutro. Entendi. É opcional, nenhum tá opcional. errado. Nenhum tá errado. Eu aprendi, até foi uma questão que quando eu fiz agora, que sabe que o mês passado eu fiz o curso de atualização, a gente também comentou sobre isso, e eles falaram, a maioria falou que, tipo, ponto neutro, você pode até deixar no estacionamento se você vai ficar dentro do veículo. Agora, se você, por exemplo, finalizou a manobra, desligou o carro e vai descer, marcha sempre engatada. E eu sempre ensinei assim no meu aluno, era só a questão mesmo, era isso, se valia a regra ou não. Não Mas pode, eu entendi, é isso aí mesmo. não pode ser pontuado lá o aluno que parou, finalizou em neutro. Desligou o carro, tudo em neutro, ele não está errado, né? E até nessa conversa que eu tive com o Justo, eu até coloquei para ele o que eu pensava e foi a mesma coisa que ele pensava também. E que assim, por exemplo, tu vai parar numa subida, estacionar numa subida, o que é melhor? Exato. Melhor deixar em primeira, né? Melhor deixar engatado. Porque se vem um carro ali, bate no teu carro e estoura o cabo do freio de mão, ele vai ficar desgovernado em neutro. Exato. Agora, se tu tá numa área plana, num reto, teu carro não vai sair desgovernado, né? Então, até daria para deixar em neutro, né? Mas é opcional. Tá, não entendi, tá correto então o pensamento. Obrigada. Muito bem. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, dentro também da abordagem didático-pedagógica, nós temos a questão do convívio ali com o aluno e o controle emocional do teu aluno, tá? Vamos falar primeiro das formas de comunicação, né? Que até numa das reuniões que a gente tem aos sábados de manhã, né? Eu até havia comentado já com vocês que a gente ia falar sobre isso. Mas assim, ó, essa parte final aqui é bem simples, né? Forma de comunicação. Como é que eu vou me comunicar com o aluno? Eu não preciso me comunicar daquela forma formal, né? Porque a gente atende pessoas de diversos níveis de escolaridade, diversas classes sociais, né? Eu não vou, claro, chegar lá para uma pessoa que é uma pessoa, vamos dizer assim, né? Formado lá já, né? Tem nível superior e tudo, e eu vou dizer, e aí, cara, beleza, tranquilo? Não, né? Vou dizer, boa tarde, boa noite, né? Isso com qualquer pessoa, né? Mas tem, por exemplo, ao se comunicar com o aluno, tu já pode identificar que ele, em determinados momentos, ele entende mais quando tu tem uma linguagem mais não tão formal, né? Uma linguagem mais que você até consegue, inclusive, fazer com que ele entenda melhor se tu passa para ele da maneira como ele conversa contigo, né? Então, o tratamento do aluno, né? A pessoa que não tem uma instrução lá, não tem uma escolaridade, um nível de escolaridade elevado, né? Eu vou chegar, vamos fazer uma conversão à direita, né? Eu não posso chegar e dizer, debria o carro, que a pessoa não vai saber o que é, né? Eu preciso explicar para essa pessoa, dobrar é a mesma coisa que conversão, debriar é pisar na embreagem, né? Então, muitas vezes essa comunicação ela ajuda muito quando a gente entende o contexto que aquele aluno ali convive, né? E que ele está contigo ali, que você pode então fazer com que ele te entenda melhor, né? Como você vai colocar para ele ali a informação, né? O aluno como elemento fundamental, né?
Então, muitas vezes a gente escuta, né? Ah, mas esse aluno aí nunca vai conseguir, né? O pessoal às vezes não é o aluno, né? O aluno é o elemento fundamental ali, só que ele precisa ter o amparo do instrutor. Se o aluno não aprendeu contigo falando, talvez você precisa mostrar para ele fazendo. Se o aluno não aprendeu contigo fazendo e ele olhando, talvez você tenha que apresentar para ele vídeos, como aquele ali que eu compartilhei com vocês, para ele olhar em casa, para ele gastar o tempo dele olhando e se informando mais. Se aquele aluno ali, ele não aprendeu assim, talvez técnicas de condicionamento motor, né? Então, o pezinho lá, né? Que o seu Enio faz bastante isso aí. Quantas vezes já peguei aluno ali que tinha dificuldade de pisar ali, não pisava errado. Eu disse, chega em casa hoje, antes de dormir, senta na cama, 10 minutos, põe os 2 pezinhos junto aqui, daqui um pouquinho tu vai um para a direita, o outro para a esquerda, volta da direita, volta da esquerda, sai um, sai o outro, volta um, volta o outro, sai um, sai outro, volta um, volta o outro, até tu conseguir fazer isso ligeiro, tá? Depois assim, os 2 saem, os 2 voltam, os 2 saem, os 2 voltam, para, começa de novo, sai um, volta outro, e assim vai. Faz 10 minutos isso todos os dias. Vocês vão ver o aumento aí de aproveitamento desse aluno. Às vezes é uma coordenação motor. Se o aluno não aprendeu assim, então acha outra forma, porque o aluno, ele é, além de tudo, nosso cliente, né? Ele está pagando por aquela aula ali. Então, tu tem que fazer de tudo e às vezes o impossível para fazer com que ele evolua um pouquinho. Ele não é obrigado a sair dali dirigindo, né? Mas ele tem que diariamente ter uma evolução, diariamente evoluir um pouquinho, cada dia um pouquinho melhor, tá? Tu não é obrigado a formar o teu aluno lá com 20 aulas, até porque cada pessoa, uma é diferente da outra, né? Todos nós somos indivíduos, nós somos seres individuais. Eu tenho as minhas peculiaridades, vocês têm as de vocês, o aluno de vocês também. Tem pessoas que têm facilidade para dirigir, tem pessoas que têm dificuldade para dirigir. Tem pessoas que têm facilidade para dirigir, mas que têm dificuldade em coisas que aquela pessoa que tem dificuldade para dirigir tem facilidade, né? Então, o aluno é o elemento fundamental. Identificando os erros, né? Fazendo com que o aluno identifique isso, né? Vai indo em encontro aqui também com a preparação para a prova, tá? Prova prática, tá? Fazendo aí as nossas provinhas, né? Que a gente deve fazer durante as aulas, para trabalhar a questão emocional, tá? Emocional, porque muitas vezes é isso aí que elimina o aluno lá da prova. Ele está preparado, mas ele não está preparado emocionalmente. Inclusive, essa semana mesmo, estou com uma aluna aí que ela estava vindo bem direitinho, perfeitamente na aula. Daí eu falei assim, amanhã vai ser a nossa prova. Na primeira baliza ela errou um pisca, saiu no percurso, já errou, não me lembro mais o que, mas errou e reprovou. No segundo ela bateu na baliza, no terceiro ela errou um pisca e apagou na baliza. Aí a gente tem que voltar um pouquinho, dar um passo para trás. Espera aí, fez 3 provas e não passou em nenhuma, vamos voltar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho essa baliza aí, né? Porque está errando muito na baliza. E vamos melhorar um pouquinho a baliza. Melhorei a baliza com ela, fiz mais uma provinha, já melhorou, né? Teve um pisca na baliza e uma apagada no percurso, reprovou, não foi daquela vez. Mas hoje mesmo ela fez uma aula, treinamos um pouquinho, vamos fazer uma prova agora? Vamos. Passou na prova, passou no simulado, na prova, né? Tá? Então, isso a gente vai trabalhando, a questão emocional, que o aluno ele vai estar preparado tecnicamente, mas psicologicamente talvez não. E se tu só dá aula e não faz a prova, ele não sabe como é que ele vai estar, né? Não deixa para o aluno identificar como que é a prova no dia da prova, né? Ele tem que já sair da aula já sabendo como é que vai ser a prova, tá? Mas isso mais também, essa questão, identificar erros, preparação para a prova, no próximo sábado, sem ser o próximo no outro, a gente vai dar uma trabalhadinha naquele plano de aula, né? Naquele plano de aula que vocês têm. Eu gostaria de pedir que vocês utilizassem esse plano aí, né? Baseado no desenvolvimento do aluno,
Inclusive, eu até essa semana também peguei um aluno também que tem mais dificuldade, né? Eu já disse para ele, ó, nós só vamos evoluir quando tu já estiver bem no que tu está fazendo agora, que é bem como consta lá o nosso plano de aula, direita e esquerda, né? Tá fazendo direita e esquerda direito, vamos para os retornos. Aprendeu os retornos, está fazendo os retornos direita, esquerda, direito, vamos para o estacionamento na subida. Está fazendo estacionamento na subida direito, vamos para a baliza. Falei para ele, ó, tu só vai ir para o retorno quando tu estiver bem na esquerda e direita. Não adianta a gente dar um passo maior que a perna. Não adianta a gente ir lá na frente se o aluno não está bem ainda ali. Tá? Eu acho que é isso então. Alguém quer colocar alguma coisa mais aí? Boa do Leonel ali, o Leonel colocou, ó, a cada final de aula fazer um teste com o conteúdo ministrado daquela aula, né? Dá pra gente pensar dessa maneira, né? Ou dependendo da evolução do aluno, fazer isso mais esporadicamente, né? Umas 2, 3 aulas de aprendizagem, uma variaçãozinha, né? É muito interessante isso aí, essa sugestão aí, bem boa. Sutel, eu queria comentar alguma coisa com vocês. Fique à vontade. Em primeiro lugar, parabenizar a todos pela participação, parabenizar o Sutel pela iniciativa, pela facilidade que ele tem em expor para o grupo o conteúdo, né? Parabéns. Também frisar que semana retrasada a gente teve a visita de 2 concursadas do Detran, que é da Escola Pública de Trânsito, e eu cheguei a comentar sobre esse plano de aula que no próximo encontro ela vai expor sobre ele, e elas também parabenizaram pela iniciativa, que é justo que elas colocam nos cursos delas no Detran, que o aluno deve avançar segundo a aptidão dele, né? Então esse plano encaixa bem de encontro com o que o Detran está solicitando, né? Então peço para vocês um empenho assim, em utilizar ele. Nós temos 3 planos de aula no CFC, agora esse novo, e eu acredito que tem que ser explicado e esmiuçado que ainda tem dúvida quanto à utilização dele. E essa explicação vai ser dada no nosso próximo encontro. O que eu fiquei feliz também hoje, Sutel, com a participação do Leonel também, da Joyce, a Maristela, o Sutel, são pessoas que já dão aula de simulador também. E da importância desses detalhes, que lá desde o simulador, né, onde é que é o encontro inicial do aluno, que ele sai da teórica e vai para a prática, né? Então, como é bom que a gente já tenha essa noção, esses detalhes aí para passar para os candidatos desde lá do simulador. Quando você falou, explicou o videozinho da posição das mãos, às vezes eu acompanho as aulas de simulador pelo vídeo, como é importante que essa orientação já parte desde lá do simulador, né? Posição das mãos, ajuste do banco, ele já chega lá fora nas práticas com todo esse conhecimento aí. Pena que o nosso tempo também é curto, é escasso, porque só falando ali da Lei 14.071, né, tem tantos assuntos que a gente poderia passar a tarde comentando sobre ela, né? Então esses encontros são bons que eles ficam gravados, os colegas que não conseguiram assistir depois quando tiver um tempinho. Isso é muito, muito interessante, porque isso forma um grupo coeso. Não, eu ensino dessa forma, o fulano ensina dessa. Essa troca de experiência até pode ensinar das 2 formas, né? Mas que a gente conheça as 2. E dependendo o aluno, às vezes a minha forma se identifica mais da que a do colega, mas eu sei das 2, né? Se uma não está funcionando, eu posso usar a outra técnica. Então, parabéns a todos, parabéns aos participantes também. Nota 10. Muito obrigado, então, pelas palavras aí. Mas é isso, né, pessoal? Vamos criar um padrão, né? Porque isso aí
lá no início, lá quando a gente colocou os objetivos, isso aí não é só para a autoescola, isso é para cada um de nós, né? Para cada um de nós evoluir profissionalmente, aí para a gente falar a mesma língua, e isso no final das contas vai gerar uma aprovação melhor para nós, para a autoescola, e é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Então é isso aí, agradeço também a participação de todos aí, tá? Pena que a gente não tem muito tempo mesmo, né? Porque a lei ali 14.071, eu até dei uma ligeirinha assim no final ali pra gente conseguir terminar, pra gente poder entrar nesse assunto novo, senão não ia dar tempo, né? Tá? Mas, pessoal, então é isto, tá? Um bom final de semana aí para todos vocês, até a segunda-feira, e bom final de tarde aí também. Obrigado igualmente.